É por isso que os demônios pediram a Jesus os porcos. Os demônios são criaturas espirituais que podem assumir o controle de um corpo físico e usá-lo para seus próprios propósitos quando o corpo de uma pessoa está inteiramente possuído por um demônio. Esta condição é conhecida como possessão demoníaca. Durante seu tempo em Jesus da Terra, teve vários encontros com vários demônios. É claro, nenhum deles era páreo para o poder de Cristo. Quando a noite chegou, eles trouxeram a ele muitos que estavam sob o poder de demônios, e ele expulsou os espíritos malignos com uma palavra, e restaurado a saúde de todos que estavam doentes, exibindo sua autoridade como Messias. Mateus 8:1-16. A cidade de Gad serviu de cenário para o encontro entre Jesus e o endemoniado. Eles se depararam com um certo indivíduo que estava possuído por demônios. A região era chamada de País de Os Garris por Marcos e Lucas, embora Mateus se referisse a ele como o País das Reuniões. Gergesa, também conhecido como Gezea, Quersa e Casá, era um pequeno povoado localizado aproximadamente no centro da margem oriental do lago Gatara. Uma das cidades de Apa era uma cidade maior, 6 milhas a sudeste do extremo sul do lago. Parece que este incidente ocorreu em algum lugar próximo a ambas as cidades. De acordo com o relato de Lucas sobre os eventos em que o homem possuído por demônios cumprimentou Jesus e seus discípulos quando eles chegaram à costa, Lucas e Marcos apenas mencionaram uma das duas pessoas que estavam possuídas por demônios, embora ele fosse um dos dois. Lucas 8:27-28. E quando ele saiu para desembarcar, encontrou fora da cidade um certo homem que tinha demônios há muito tempo, e não usava roupas nem abebou em nenhuma casa, mas nos túmulos. Quando viu Jesus, ele gritou e prostrou-se diante dele, e em alta voz disse: "O que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes." O bom Dr. Lucas descreveu alguns dos sinais de que este indivíduo estava possuído por um demônio. Incluíam um desrespeito à sua própria dignidade. Ele não usava nada isolamento social, retirando-se para um abrigo impuro, reconhecendo Jesus como o Messias, mantendo o controle de sua língua, gritando e possuindo uma força enorme. Este homem estava sob a autoridade das forças espirituais que estavam em oposição direta à vontade de Jesus e de Deus. As entidades demoníacas que estavam dentro do homem confessaram que Jesus era Deus. Não estavam adorando Jesus na qualidade de Deus, mas sim implorando por compaixão diante dele no papel de juiz. Eles desejavam evitar a agonia de ser lançado prematuramente no abismo. Este miserável homem foi mantido entre os túmulos por um espírito imundo, para que pudesse ter a oportunidade de perturbá-lo continuamente com um triste espetáculo de morte, como se ele tivesse sido cortado da sociedade dos homens e já morava entre os mortos. Disse que esta não é a primeira vez que Jesus lidou com demônios. Havia Maria chamada Madalena. Lucas 8:1. E aconteceu depois que ele percorreu todas as cidades e aldeias pregando e the glad, a notícia do reino de Deus, e os 12 estavam com ele. Esta Maria havia sido possuída por até que Jesus a libertou. Além disso, muitas pessoas pensam que ela foi entregue à imoralidade, mas a Bíblia nunca diz isso. Lucas 8:29-32. Pois ele havia ordenado ao imundo espírito para sair do homem, pois muitas vezes ele o pegou, e ele foi mantido preso com correntes e em federais, e ele quebrou as amarras e foi levado pelo diabo para o deserto. E Jesus perguntou-lhe, dizendo: "Qual é o seu nome?" E ele disse: "Legião", porque muitos demônios entraram nele, e rogaram-lhe que não lhes ordenasse que saíssem para as profundezas. E havia uma manada de muitos porcos pastando na montanha, e rogaram-lhe que os deixasse entrar neles, e ele os sofreu nas Escrituras. Existem 4 locais que são descritos como sendo habitados por pessoas ímpias após a morte, juntamente com anjos e espíritos desobedientes. Esses locais são descritos como locais de tormento. Há um local conhecido como Tártaro, e dentro dele há correntes que prendem certos anjos em vigor, enquanto esperam pelo dia do julgamento. Se em todo o Novo Testamento a palavra Tártaro for mencionada apenas uma vez em sua forma grega, segundo Pedro 2:4, diz que Deus não poupou os anjos quando eles pecaram, mas os enviou ao Tártaro, colocando-os eles em chains of darkness. Serão mantidos para julgamento na maioria das traduções para o inglês. A palavra Tártaro é traduzida como inferno, ou El Inferno. Outro lugar na Bíblia que fala sobre anjos caídos é Gênesis 6:1-4. De acordo com Judas 1:6, alguns anjos abandonaram sua habitação adequada nos céus como punição por esse ato hediondo. Deus os lançou no Tártaro, onde serão mantidos em poços de escuridão até o momento em que serão julgados. De acordo com Lucas 8:31, a maior preocupação do demônio era ser lançado em Tártaro. A menção de Pedro ao Tártaro está no contexto de condenar os falsos mestres. Aqueles que espalharam intencionalmente a heresia dentro da igreja um dia se encontrarão no Tártaro,
O Hades em hebraico, este lugar é referido como Sheol, é frequentemente traduzido como inferno, e também é frequentemente traduzido como grave. Então aconteceu que após a morte de Jesus, ele desceu ao Hades, e Pedro afirma que enquanto ele estava lá, ele pregou para aquelas almas que estavam sendo mantidas em cativeiro de acordo com a carta que Paulo escreveu aos Efésios. Quando Cristo ascendeu ao céu, ele tirou esses cativos do cativeiro, cumprindo assim a profecia do capítulo 61 de Isaías, que dizia que ele colocaria em liberdade aqueles que estavam presos e abriria as portas da prisão para aqueles que estavam cativos. A palavra traduzida como profundo é a palavra grega abuso, que em outros lugares no Novo Testamento é traduzido como o abismo. Tome nota do fato de que eles estão suplicando a Jesus, pedindo que não sejam ordenados neste momento a irem ao abuso. Eles estão cientes de que chegará a hora de serem lançados no abuso de em algum momento no futuro próximo. Eles agora estão implorando por liberdades ainda maiores. O que, se você me perguntar, é um fato interessante, considerando que Jesus deu isso a eles. Ele não ordenou naquele momento que eles nos atormentassem. Não nos mandem para o abuso. E Jesus naquela época não mande-os para o abuso. Porém eles terão seu tempo quando Satanás estiver preso. Agora eles serão libertados e incitarão uma rebelião contra Deus e contra o reinado de Jesus Cristo nos corações dos homens ímpios. Depois disso, eles serão lançados na Geena, o lugar onde a besta e o falso profeta estão em Gadar. A maioria da população era composta de não-judeus. Jesus instruiu os demônios que possuíam o homem a saírem para que ele pudesse ser libertado de sua agonia. Jesus ordenou ao homem que lhe contasse seu nome para que o homem pudesse ver quão grande o poder do mal o possuía. Os demônios prefeririam ser aprisionados nos corpos de coisas vivas do que ir para o local onde seriam punidos por causa disso. Se não lhes fosse permitido continuar residindo no corpo do homem, que eles prefeririam entrar nos corpos de outros animais, incluindo porcos. Jesus atendeu ao seu pedido, mas no final eles ainda foram responsabilizados por suas ações, já que os porcos perderam a cabeça e se afogaram no mar. Jesus apresentou uma confirmação dramática e visual de seu poder sobre demônios, enviando-os para os porcos. Lucas 8:33. Então os demônios saíram dos homens e entraram nos porcos, e o rebanho desceu violentamente por um lugar íngreme no lago e foi sufocado. Jesus deu um valor muito maior à vida de um único ser humano do que ele, a vida de 2.000 porcos. A população local estava mais preocupada com seus campos e instaram Jesus a deixar a área com medo do que aconteceria se ele permanecesse ali por mais tempo na montanha. Havia também um rebanho de numerosos porcos e eles eram alimentar. Isso é uma violação da lei. Esses homens participaram de comércio e tráfico ilegal, é o equivalente ao cultivo de cocaína ou papoula. Lucas 8:35-37. Então eles saíram para ver o que estava acontecendo e foram até Jesus e encontraram um homem de quem os demônios partiram sentados aos pés de Jesus, vestidos e em seu juízo perfeito, e eles ficaram com medo. Eles também, que viram isso, disseram-lhes por que meios aquele que estava possuído pelos demônios foi curado. Então toda a multidão do país da reunião em volta sobre implorando que se afastasse deles, porque foram levados com muito medo. E ele subiu no navio e voltou. Não é uma situação triste. O povo estava mais preocupado com o bem-estar daqueles porcos do que com a libertação deste homem. Eles estavam mais preocupados com a perda de seus porcos do que com a saúde de um homem. Eles imploraram a Jesus para deixá-los em paz. Mas o homem que estava possuído por demônios e os expulsou, implorou a Jesus para deixá-lo ficar com ele. Mas Jesus o expulsou, dizendo-lhe para voltar para sua própria casa e apenas demonstrar o quanto Deus havia feito por ele, enquanto ele cuidava de seus negócios. Ele espalhou a notícia por toda a cidade sobre as coisas maravilhosas que Jesus havia feito por ele. Mas aconteceu que quando Jesus voltou, isso está de volta do outro lado do lago, em Cafarnaum, as pessoas o receberam alegremente, pois todos estavam esperando por ele. Que contraste! De um lado eles estavam dizendo, por favor, saia daqui, e do outro lado a multidão está esperando. Conjecturou que ele não é nativo de Gade. Isso se deve ao fato de que quando ele foi ordenado a ir para casa e anunciar entre seus amigos a misericórdia de Deus, Marcos escreve que ele fez isso em Decápolis. Satanás e seus demônios agora procuram atrapalhar a obra de Deus e enganar qualquer um que puder em 2 Coríntios 11:14-15, e não é de admirar, já que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então não é grande surpresa se seus servos também se disfarçam de servos da justiça. Mas no final corresponderá com suas ações. Sejam sóbrios, bem equilibrados e autodisciplinados. Esteja alerta e cauteloso em todos os momentos. Aquele seu inimigo, o diabo, ronda como um leão que ruge, ferozmente faminto, procurando alguém para devorar.
Peter 5, versículo 8. Os demônios são descritos como espíritos malignos. Espíritos impuros marcam o ano. 27 espíritos mentirosos e anjos de Satanás, e o grande dragão foi. Derrubou a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, aquele que continuamente engana e seduz todo o mundo habitado. Ele foi lançado na terra, e seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12. Nine atacando os cristãos e se envolvendo em um conflito com os santos anjos são apenas algumas das atividades associadas a Satanás e seus seguidores demoníacos. Uma vez que Jesus já expulsou demônios neste evangelho, surge a questão de por que Lucas escolhe recontar mais um exorcismo. Neste ponto, este tem características únicas que o tornam digno de menção em primeiro lugar. Este exorcismo é significativo, pois é o primeiro a ocorrer em território gentio. Gaza está localizada a leste do Rio Jordão. Demonstra como o ministério de Jesus está crescendo em termos de seu escopo. Segundo, este exorcismo envolve mais de uma possessão. É uma experiência mais intensa do que outras que vieram antes. Terceiro, este relato trata mais detalhadamente de uma série de respostas, AOS milagres de Jesus, desde o pedido dos habitantes locais para que Jesus partisse até a transformação de um homem possuído por demônios em uma testemunha do Senhor. Este milagre é o terceiro de uma série de 4 milagres que ocorrem entre os versículos 22 a 56, onde cada um representa uma esfera diferente de atividade, da natureza AOS demônios, a doença, a morte finalmente. Este milagre é o único em que outras criaturas terrestres além dos humanos estão envolvidas. O abate dos porcos serve a um propósito significativo porque ilustra o tipo de destruição total que é característico da atividade demoníaca. Embora os próprios demônios sejam invisíveis, sua presença nos porcos demonstra o perigo que representam os demoníacos. Descrição detalhada destaca o poder destrutivo dos demônios. Ele vive sozinho, sem roupas em tumbas, e está isolado da sociedade. Somos informados de como ele tem sido apreendido muitas vezes e amarrado com cordas, correntes ou ambos. Mas ele as quebrou e não pôde ser contido no mundo romano. Uma legião era uma companhia de milhares de soldados. Jesus está envolvido em uma grande batalha, aqui em menor número, mas não superado. A história de Jesus realizando um milagre. Nesta passagem mostra várias respostas a ele. Inclui as reações dos demônios, da população local e do homem que recebe a cura de Jesus. Bem, os demônios reconhecem o poder de Jesus. Eles ainda tentam criar o caos entre as pessoas, mesmo que saibam que vão perder os exércitos de guerra. Podem, no entanto, esforçar-se para infligir o máximo de dano possível antes de serem derrotados. O homem curado indica quão desamparado alguém pode ficar sem Jesus, especialmente quando alguém está acorrentado por forças que são mais poderosas do que eles mesmos. A sua reviravolta é ilustrativa do impressionante contraste que aparece na vida de uma pessoa depois de ser libertada de tal subserviência. Este milagre não se trata apenas de expulsar demônios, mais importante ainda, trata-se de entregar uma nova cativeiro, de levar a presença de um homem demoníaco com extrema seriedade. Parece provável que Jesus opte por realizar este evento, a fim de ilustrar de uma maneira ousada, angustiante e gráfica como a existência do mal acaba resultando em morte. Isso serve como um lembrete de que a presença do pecado na raça humana exigiu sua própria morte como pagamento. Nosso mundo brinca com as forças espirituais, em vez de levá-las a sério. Muitas pessoas que vivem no mundo moderno acham difícil ler textos